Às vezes tem coisa que eu faço pela Kate, que é a nossa gata, e o Hugo acha um absurdo, inaceitável o que eu faço pela Kate, e ele usa uma expressão para se referir a isso. Descubra que expressão é essa em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. É isso aí, só para explicar melhor o que a Erika quis dizer, existem coisas que ela faz pela nossa gata que eu acho um absurdo, eu acho inaceitável, porque ela trata a gata como se fosse uma pessoa, como se fosse uma criança. Mas ela é uma criança, só que é uma criança peluda e de 4 patas. Ela não é mais uma criança porque pela idade dela, que ela já tem quase 7 anos, ela tá quase na metade da vida de um gato. Então ela já é uma adulta quase indo aí para a terceira idade. E aí, esse é o meu argumento, e nesses momentos em que eu vejo a Erika tratando a gatinha como se fosse um bebê, sendo que ela já é quase uma idosa, eu acho isso um absurdo, eu acho isso inaceitável. Mas ela é um bebê, é o meu bebê. Você é um bebê para sua mãe ainda. Pode perguntar para ela, que eu aposto que ela vai dizer que você é o bebê da mamãe. E a Kate é o meu bebezinho. Mais ainda do que você, porque ela ainda é pequena. Você olha o teu tamanho. Eu sou pequeno também, aliás. Os brasileiros em geral são pequenos comparados com outras culturas. Mas enfim, isso é outra conversa, é outro papo. O fato é que a expressão que eu uso e que realmente é o fim da picada. Quando acontece alguma coisa que eu acho inaceitável, que eu acho um absurdo, e você também fala isso pra mim quando você acha algo que eu faço inaceitável ou um absurdo, você diz Mas é o fim da picada, não? exatamente o que é essa expressão, é o fim da picada. Da onde ela surgiu? Bom, é interessante que picada, na verdade, é uma trilha aberta no meio do mato. A gente não usa hoje no Brasil essa expressão, mas antigamente isso era conhecido como picada. Tem até em letras de músicas que nós vamos explicar depois a letra dessa música, uma letra de uma música muito conhecida de Tom Jobim, Águas de Março. Essa expressão aparece nessa música. E como é uma coisa muito antiga, não é muito mais comum. Eu, por exemplo, não sabia, mas pesquisando descobri que picada tem esse significado. É mais uma palavra com muitos significados, né? Nunca na minha vida eu ia imaginar que picada quer dizer trilha. Picada pra mim ia ser alguma mordida de algum inseto, formiga, abelha, sei lá. Isso pra mim era picada. Exatamente. Picada pode ser isso, mordida, né? O picar de um inseto, mas pode ser também o picar de uma agulha. Tipo quando a gente vai tomar vacina. Exatamente. Mas nesse caso da expressão é o fim da picada, a questão é uma trilha aberta no mato a golpes de facão. Então, por isso que é picada, porque o facão ele vai picando as árvores, aos galhos, as folhas para abrir caminho. Até aqui, no caso no sul, a gente tem muitas cidades com o nome de picada, que é algo novo para nós também. A gente nunca tinha visto isso, né? Aqui tem a Picada Café. Picada São Paulo. E, enfim, são várias picadas. E agora eu entendo por que essas cidades se chamam picadas. Picadas Café, Picada São Paulo, porque provavelmente quando se abriram essas pequenas comunidades, eram comunidades rurais que foram abertas a picadas, ou seja, foram picando as árvores, os galhos no meio do mato e abrindo essas pequenas comunidades rurais. Então, o fim da picada nada mais é do que o fim de um caminho, o fim de uma trilha. Ou, como define um dicionário português, é o limite extremo do que se considera admissível ou tolerável. Palavras bonitas. Sim, ou seja, não dá mais para aceitar. É o fim da picada. Chega. É exatamente minha sensação quando a gatinha recebe muitos mimos e agrados. Aí eu acho o fim da picada. Além disso, não dá mais, já chega, né? Agora que você explicou o que significa o fim da picada, eu sempre uso, sai assim naturalmente, mas eu nunca parei para pesquisar o que significa. Mas agora que você explicou, faz todo sentido. Agora eu vou começar a falar com outro olhar, sabendo o significado. Muito interessante.
Então agora você já sabe, se você ouvir a expressão "é o fim da picada", é porque de alguma maneira você passou dos limites. Esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.